Preparados? Então bora pro assunto. Número 10. Motor AP, Volkswagen. Há motores que você troca, e há motores que parecem decidir quando vão parar. O AP da Volkswagen era desse segundo tipo. Lançado nos anos 80, ele equipou Gol, Paraty, Saveiro, Santana e meio Brasil. Simples, robusto, fácil de mexer, qualquer mecânico de bairro conhecia aquele bloco como quem conhece receita de família. Peça barata, manutenção acessível, desempenho honesto e, quando preparado, virava praticamente um projeto paralelo de foguete urbano. O segredo não era a tecnologia futurista, era engenharia direta, resistente, quase teimosa, bloco forte, boa capacidade de preparação e uma tolerância absurda a desaforo mecânico. Troca de óleo atrasada? Ele reclamava, mas seguia firme. Uso severo? Ele respirava fundo e continuava. É que o problema é que motores modernos precisavam ser mais leves, mais eficientes e atender normas ambientais cada vez mais rígidas. O AP era de outra época, menos eletrônico, mais mecânico. Saiu de linha, mas nunca saiu da memória coletiva. Até hoje, ouvir EAP ainda soa como selo de qualidade informal. Basicamente, ele não quebrou, só foi aposentado à força. Número 9. Geladeiras antigas GE e Brastemp. Abra uma geladeira antiga da GE ou da Brastemp e você sente algo curioso: silêncio respeitoso e um leve cheiro de casa da avó. Muitas dessas máquinas estão funcionando há 30, 40 anos e funcionando bem. Esses modelos eram pesados, cheios de metal, compressores robustos e pouca eletrônica. Não tinham painel touch, Wi-Fi, nem aplicativo avisando que o leite acabou. Elas só gelavam, constantemente, incansavelmente. O isolamento era eficiente, as peças eram substituíveis e o conserto compensava. Técnico vinha, trocava um termostato, ajustava o gás e pronto, mais uma década garantida. Com o tempo, as exigências de eficiência energética mudaram. As novas geladeiras consomem menos luz e usam tecnologias mais sofisticadas, porém também acumulam placas eletrônicas sensíveis, sensores e componentes que nem sempre sobrevivem ao primeiro pico de energia. As antigas gastavam mais luz, muitas sim, mas eram quase indestrutíveis. Algumas ainda estão lá, na cozinha de alguém, mantendo o feijão fresco e desafiando a lógica da obsolescência programada. Elas não tinham inteligência artificial, tinham resistência artificialmente alta. Número 8. Duralex. Todo mundo já tentou quebrar um copo Duralex. Nem sempre por querer. Eles caíam no chão, quicavam, rolavam e sobreviveriam ao que seria o fim de qualquer outro copo comum. Feitos de vidro temperado, eram projetados para aguentar impacto térmico e físico. Serviam suco, café, sopa e às vezes viravam um instrumento musical improvisado na mesa. O design era simples, empilhável, quase industrial. Nada sofisticado, mas extremamente funcional. Restaurantes, escolas e casas confiavam neles, porque eram praticamente a prova de drama doméstico. Claro, quebravam, mas quando isso acontecia, geralmente era de forma dramática, em 1000 pedacinhos, como se o copo tivesse decidido que, se fosse morrer, seria cinematográfico. A Duralex enfrentou crises financeiras e concorrência global pesada. Produtos mais baratos, plástico dominando o mercado e mudanças no consumo acabaram pressionando a marca. Mas o curioso é que o produto era bom demais para sumir da memória. Ainda hoje, muita gente associa Duralex à ideia de vai durar. Não era só um copo, era um teste de gravidade diário e, na maioria das vezes, a gravidade perdia. Número 7. Fiat Uno. Uno Mille, Uno Raiz. Poucos carros têm a audácia de parecer um eletrodoméstico com rodas e ainda assim conquistar o país. O Uno Raiz fez exatamente isso. Quadrado, leve, simples. Vidro manual, direção dura, acabamento honesto, às vezes até honesto demais, mas mecânica confiável, consumo baixo e manutenção barata. Ele não prometia luxo, prometia ir do ponto A ao ponto B, sem drama existencial, e cumpria. A leveza era estratégica, menos peso, menos consumo, menos desgaste. O espaço interno surpreendia e a suspensão aguentava ruas que claramente não tinham sido projetadas com carinho. Versões como o Mille se tornaram símbolo de economia. Empresas adotaram, famílias confiaram, motoristas aprenderam a dirigir nele. Com o tempo, normas de segurança ficaram mais rígidas, airbags, reforços estruturais, controles eletrônicos. O projeto original já não atendia às exigências modernas sem perder sua essência simples. Saiu de linha, oficialmente, mas ainda circula como se não tivesse ignorado o memorando de despedida. O Uno nunca tentou ser impressionante, só tentou funcionar. E, convenhamos, isso já era revolucionário o suficiente. Número 6. Singer antiga. Há máquinas de costura que parecem móveis
e há móveis que parecem herança. A Singer antiga era os dois. Estrutura de ferro fundido, base pesada, pedal mecânico que funcionava na pura força da perna, sem depender de tomada, atualização de firmware ou senha de Wi-Fi. Era uma engenharia quase poética. Engrenagens visíveis, correia simples, manutenção acessível. Essas máquinas atravessaram gerações. Ajustava aqui, lubrificava ali, trocava uma peça e pronto. Mais 20 anos de funcionamento. Muitas continuam operando como se o tempo tivesse sido apenas um detalhe administrativo. O segredo estava na construção. Metal espesso, componentes substituíveis, zero eletrônica delicada. Não eram leves, mas eram estáveis. Costuravam jeans, couro, tecido grosso, tudo com a mesma firmeza paciente. Com o passar dos anos, os modelos modernos ficaram mais leves, portáteis e cheios de funções automáticas. São práticas, mas raramente são feitas para durar meio século. A Singer antiga não era prática para transportar, mas também não precisava ser. Ela ficava ali, firme, como se dissesse, eu não vou a lugar nenhum. E não foi mesmo. Basicamente, era uma máquina que costurava roupas. E o tempo. Número 5. Chuveiro Fami. Imagine um objeto que desafia física, bom senso e às vezes até a fiação da casa, e ainda assim funciona por décadas. O chuveiro Fami clássico é praticamente um símbolo nacional. Simples, direto, resistência trocável, aquele seletor de temperatura que exigia coragem para girar com a água ligada. Não era sofisticado, era funcional e eficiente. A tecnologia é quase minimalista. A água passa por uma resistência elétrica que aquece instantaneamente. Nada de boiler, nada de sistema complexo. Resultado, banho quente rápido e custo relativamente baixo. Claro, ele tinha personalidade. Pequenos estalos, aquele cheiro leve de resistência nova quando instalada e o respeito coletivo por não mexer demais na fiação, mas durava, e quando queimava, bastava trocar a resistência, barato e simples. Com o tempo, surgiram modelos eletrônicos com controle mais preciso de temperatura e design mais moderno, mais confortáveis, sim, mas também mais sensíveis. O Fami raiz era bruto no melhor sentido, não prometia experiência de spa, prometia banho quente às 6 da manhã e cumpria, mesmo que a instalação fosse uma aventura elétrica controlada. Número 4. Máquinas Valita antigas. Antes de cozinhas virarem vitrines tecnológicas, havia liquidificadores e batedeiras Valita que pareciam pequenos motores industriais disfarçados de utensílio doméstico. Pesados, barulhentos e quase indestrutíveis. A base era robusta, o copo grosso, o motor potente. Não era incomum ver um modelo funcionando por 20 anos, triturando gelo como se estivesse num eterno teste de resistência. O barulho? Parte da identidade. Você sabia que o aparelho estava ligado porque a casa inteira sabia, mas ele entregava resultado consistente. Vitamina cremosa, massa bem misturada, sem cheiro de motor pedindo socorro. A manutenção era viável. Assistências técnicas trocavam peças, escovas de motor, engrenagens, valia a pena consertar. Com o passar dos anos, surgiram modelos mais leves, com design refinado, múltiplas funções digitais e estruturas mais plásticas, mais bonitos, nem sempre mais duráveis. As Valita antigas não tinham um painel touch, tinham torque. E honestamente, torque resolve muita coisa. Número 3. Casio, calculadoras e relógios clássicos. Existe uma categoria de objeto que simplesmente se recusa a morrer. A calculadora Casio escolar e o relógio digital clássico, a calculadora científica atravessou gerações de estudantes. Mesmo as teclas emborrachadas, visor simples, bateria te parecia infinita. Ela sobrevivia a mochilas caindo, provas difíceis e fórmulas esquecidas. Já o relógio digital, aquele quadrado com alarme agudo e luz verde, virou ícone cultural. À prova d'água, resistente, funcional. Sem tela sensível ao toque, sem notificações, sem ansiedade digital. O curioso é que ambos continuam existindo, mas pertencem a uma era em que os dispositivos faziam exatamente o que prometiam, e só isso. O relógio mostrava horas, a calculadora calculava, e ponto. No mundo atual, em que um único aparelho tenta ser câmera, banco, agenda e mapa, há algo quase relaxante em um objeto que cumpre uma função específica com perfeição. Eles não sumiram completamente, mas perderam protagonismo para smartphones multitarefas. Ainda assim, quando a prova é séria, muita gente confia mais na velha Casio do que em um aplicativo. Alguns clássicos não precisam de atualização, só de bateria nova. Número 2. Máquinas de lavar antigas. Brastemp clássica, Miller e até aquelas com gabinete que imitava madeira. Há eletrodomésticos que parecem ter sido construídos para enfrentar uma pequena guerra doméstica. As máquinas de lavar antigas, especialmente Brastemp clássica, Miller e até aquelas com gabinete que imitava madeira, pertencem a essa categoria. Eram pesadas, muito pesadas. Tambor de metal, estrutura reforçada, botões mecânicos que faziam clac ao girar. Nada de tela digital piscando erro misterioso. Se algo dava problema,
Normalmente era correia, bomba ou temporizador. Peça trocada, mais anos de serviço garantidos. O ciclo de lavagem era quase um ritual sonoro. Enchimento demorado, agitação vigorosa, centrifugação que parecia preparar a casa para decolar. E mesmo assim, continuavam funcionando por décadas. Algumas gastavam mais água e energia do que os padrões atuais permitem, e as normas ambientais evoluíram, o que é positivo, mas junto com a eficiência, vieram placas eletrônicas sensíveis, sensores delicados e consertos que muitas vezes não compensam. As antigas não eram silenciosas nem minimalistas, eram resistentes. Muita gente ainda tem uma funcionando na área de serviço, firme, indiferente às tendências de design. Elas não pediam atualização de software, só sabão em pó e respeito. Número 1. Sega Dreamcast. Poucos consoles foram tão amados e tão cedo despedidos quanto o Sega Dreamcast. Lançado no final dos anos 90, ele estava à frente do próprio tempo. Internet integrada, gráficos impressionantes para a época, jogos criativos e ousados, visual moderno, controle confortável, VMU com tela própria, um pequeno luxo futurista. O problema não era a qualidade, era timing e mercado. A Sega já vinha de dificuldades financeiras e a concorrência era brutal. O PlayStation 2 chegou prometendo não só jogos, mas também DVD, algo revolucionário naquele momento. Mesmo assim, o Dreamcast deixou um catálogo cultuado: Shenmue, Crazy Taxi, Jet Set Radio, ideias que influenciaram gerações. Ele vendeu relativamente bem no início, mas não suficiente para sustentar a disputa. Em 2001, a Sega abandonou o mercado de consoles. O curioso é que anos depois, o Dreamcast é lembrado com um carinho quase nostálgico exagerado. Fóruns ativos, consoles ainda funcionando, desenvolvedores independentes criando jogos novos. Era bom demais? Talvez não comercialmente, mas criativamente sim. Ele não perdeu por falta de qualidade, perdeu porque o mercado nem sempre premia quem chega primeiro, e às vezes, ser visionário custa caro. Agora eu quero saber, qual desses ainda existe na sua casa, ou qual produto bom demais você viu desaparecer? Conta aqui nos comentários. Histórias de eletrodomésticos imortais e motores indestrutíveis são sempre bem-vindas. É tudo por hoje, farei vídeos semelhantes no futuro. Inscreva-se para assisti-los.